pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje nós vamos ter um episódio muito especial, falando sobre um tema que está na ordem do dia, Núcleos de Justiça 4.0. E quem é que vai falar com a gente? Senhoras e senhores, com vocês a professora e advogada Anissara Toscano. Meus amigos, quando eu estava formando aqui a pauta para fazer a gravação de hoje, eu conversei com meu amigo Fred Didier, e eu sempre gosto de ouvir assim, dizer, Fred, você tem alguém, um jovem talento que esteja aí, que você conheça, que possa vir gravar um papeando comigo? Eu sempre gosto de intercalar homens, mulheres, a ideia de representatividade racial também, e eu gosto assim de ter alguma coisa de pessoas consagradas e jovens talentos. Aí Fred, que me conhece há mais tempo que a gente possa conversar, disse assim, Pamplona, eu tenho a pessoa ideal, anote aí, Anissara Toscano. Aí eu disse, quem é? A jovem, é a pós-doutoranda comigo. E aí, depois eu fui saber que ela é esposa de um ex-aluno meu, muito querido, o Rafael. Aí eu vou dizer, ela é esposa de Rafael. Eu acho que até o final do programa eu vou dizer, Rafael é que é marido dela. Querida Anissara, que bom recebê-la na minha casa e no Papeando com Pamplona. Professor, eu que agradeço pela oportunidade, pela gentileza que você nos recebeu hoje. Para mim é uma satisfação, é uma honra estar aqui, é uma honra participar do programa. Também sou sua aluna há muito tempo. Lá eu venho do Paraná, estou na Bahia há apenas 2 anos, mas sou sua aluna desde a graduação. Na verdade, somos todos seus alunos, né, professor? E para mim é uma honra participar do programa com o meu professor, né? E para mim é uma honra, é um prazer te conhecer, te receber na minha casa. Menina, essa menina é ótima. Ela assistiu todos os episódios gravados hoje. Ela já rodou a casa. Ela pulou até no bate-polho. Olha só, não é só nosso amigo MacLeod que pulou, não. Olha, a senhora pulou. Fred nunca teve coragem, viu? Eu vou dizer aqui em público. Eu preciso dizer que o Beck é também, né? Não, Beck é um fofo. Beck é a melhor risada do direito brasileiro. Assim, o Beck, um beijo pra vocês, gente. Veja o episódio que ele fez sobre fundamentação da decisão judicial com o Beck-out. Mas hoje a gente vai falar sobre Núcleos de Justiça 4.0. Professora Anissara, por favor, nos defina, conceitue, explique pra gente o que é um Núcleo de Justiça 4.0. Bom, basicamente, os Núcleos de Justiça 4.0 são unidades judiciais integralmente digitais. Eles se propõem como uma serventia judicial, que vai ter funções jurisdicionais e não jurisdicionais, mas que funcionam em ambiente exclusivamente digital. Mas é preciso destacar que os núcleos, eles vão além do juízo 100% digital, que é um conceito com o qual nós já estamos acostumados a lidar, o juízo 100% digital. Eu estou na magistratura há 30 anos e eu estou acostumado com esse tempo. O juízo 100% digital já faz parte do nosso dia a dia. O núcleo, ele dá um passo além, porque ele virtualiza, ele digitaliza a própria serventia. Então, a ideia é suprimir, como eu posso dizer, eliminar a dependência de uma unidade física, de uma estrutura física, o que traz ganhos em termos de economia, né, em termos de eficiência, busca trazer os benefícios que a transformação digital propõe numa escala mais avançada. E historicamente, como é que eles surgiram? Eles surgiram no âmbito de uma política institucional do CNJ, que é o Justiça 4.0. Certo. Até esse termo 4.0, da onde vem, o que se propõe com o termo, por que chamaram de Justiça 4.0, né? É uma questão que se coloca, mas o vínculo é diretamente com a indústria 4.0, com a sociedade 4.0, que trazem justamente os conceitos de automatização, de tecnologia, uso intensivo de tecnologia, esses conceitos da indústria 4.0, né, que já são aplicados na indústria, ao Poder Judiciário. Então, o programa Justiça 4.0 do CNJ, ele propõe justamente
digitalização, essa virtualização, essa automatização mais intensa no âmbito do Poder Judiciário. Os núcleos, isso é muito interessante registrar, porque a gente e eu sou uma pessoa muito irreverente, gosto de brincar, toda vez que eu vou falar sobre Justiça 4.0, eu sempre ouço a piadinha. Vem cá, mas e a 3.0, 2.0? Ou a Justiça aqui está 0,25. Não, na verdade, a expressão remonta ao conceito de sociedade 4.0, que aí é justamente esse uso maciço da tecnologia, né? Sim, e é bom dizer que os núcleos são apenas um dos projetos inseridos nesse âmbito, né? O próprio juízo 100% digital também está inserido. E nós temos, assim, todas essas novas tecnologias que estão sendo absorvidas pelo judiciário, elas integram esse programa. E existem vários eixos desse programa, em especial o eixo em que essas tecnologias estão inseridas é o eixo da inovação e tecnologia. E aí é interessante, falando dessa iniciativa do CNJ, entender, e eu queria que você explicitasse isso para o pessoal entender bem, os objetivos da iniciativa. Sim, veja, a ideia dessas políticas públicas, elas vêm sempre para melhorar o processo, de uma forma ampla, né? Vem para melhorar o processo, para promover maior efetividade, acesso à justiça, eficiência, diminuição de custos e aumento dos resultados. Caminha nessa perspectiva. E especialmente quando a gente olha para os núcleos 4.0, a gente percebe uma proposta de tratamento adequado, de um tratamento diferenciado para processos complexos e para processos repetitivos. Então, hoje a gente até, analisando a prática, a gente percebe que a maioria dos núcleos, hoje a gente tem quase 300 núcleos em funcionamento. Embora seja uma novidade relativamente recente, as resoluções do CNJ, que eu já vou mencionar a respeito delas, as resoluções do CNJ que tratam dos núcleos, elas são de 2021, então relativamente recente, mas a gente já tem aí quase 300 hoje, mas já teve mais de 300, já teve 340 núcleos em operação, mas esse número varia, porque alguns não deram certo, outros surgem para satisfazer necessidades, né, que se colocam. O meu tribunal tem um núcleo de Justiça 4.0, então eu estou acostumado a ver os reflexos práticos, inclusive na minha condição de juiz tradicional da vara, do trabalho, e aí às vezes a gente consegue, por exemplo, que uma instrução seja feita no núcleo de Justiça 4.0, facilitando, otimizando a prestação judicional, claro, lembrando sempre, é tudo virtual, é tudo audiência telepresencial, não tem esse campo da audiência híbrida, isso para mim eu quero dar um testemunho de um curioso sobre a matéria, especialista é a doutora Alissara, né? Mas eu posso dizer que, pelo menos no âmbito da 5ª região do TRT, eles têm funcionado muito bem. Por isso que, quando o Fred sugeriu esse tema e o seu nome, eu digo, olha, esse tema muito me interessa, eu quero aprender mais. E é interessante essa observação, porque, como o professor bem mencionou, o núcleo ele pode ser responsável apenas por um ato do processo. Sim. Então, a gente vai instituir um núcleo que vai fazer só audiência de conciliação. A gente vai fazer um núcleo que vai fazer só... Os juízes do núcleo vão ser responsáveis só pela decisão de saneamento. Mas a gente também pode fazer um núcleo que vai cuidar de todo o processo. O processo como um todo. Isso é muito... lógica natural, até. Isso é muito moldável, e o fato de ser muito moldável traz muitos desafios. Traz muitos desafios, inclusive, para a gente lidar com a visão tradicional que se tem acerca do processo. E até falando nessa perspectiva de que é muito moldável, e considerando esse dado que eu trouxe de que o número é muito variável, que a gente tem percebido essa incorporação, essa extinção de núcleos, a gente percebe também que é um tema novo e é um tema em que está havendo aquilo que a gente chama de experimentação. Experimentação, usando a terminologia técnica do professor Paulo Modesto, tem pesquisado muito no âmbito do direito administrativo, porque se aplica aqui porque a gente está falando aqui de administração, a gente está falando de administração judiciária. A gente está fazendo, o núcleo de justiça, ele é uma forma, os núcleos de justiça são uma forma de experimentação na administração judiciária.
Eu acho fascinante, sabe? E essa ideia, né, tem funcionado de uma forma, e eu vejo também que há a resistência. E eu vou dizer com liberdade, quem está no Poder Judiciário desde 1992, como juiz desde 95, né? A melhor frase para essas questões é de Belchior: o novo sempre vem. O novo sempre vem. Embora muitas vezes eu veja meus colegas ou veja outros colegas com uns fenômenos que eu chamo de nostalgia da doutrina superada, ou saudade da legislação revogada, ou no meu tempo era assim, compreender a necessidade de aprender a lidar com o novo é algo que é fascinante. Mas dentro dessa ideia, desse surgimento, eu queria que você já antecipou, já deu um spoiler aí, mas eu queria que explicar, porque tem muita gente curiosa para saber como é que surge isso. Então, quais são a disciplina, qual é a disciplina normativa dos núcleos de justiça 4.0? Aproveitando Belchior, né, o novo sempre vem, como o professor o professor bem disse, e aproveitando também Belchior, o novo assusta. Nós precisamos todos rejuvenescer. E é isso. A gente tem... eu me empolguei com o Belchior e acabei mudando, respondendo fora, né, da pergunta. Mas voltando sobre a disciplina normativa, a gente tem duas resoluções essenciais do CNJ, que é a Resolução 385, de 2021. Ela é a resolução que a gente diz que trouxe uma disciplina geral sobre os núcleos, porque ela prevê essa habilidade, essa competência, e aí até voltando para falar um pouco mais sobre a Constituição, o que está na Constituição, a implementação desses núcleos, que está previsto na Resolução 385. Eles são implementados a partir de atos administrativos dos tribunais. Sim. Da mesma forma como os tribunais criam, administram no próprio âmbito de jurisdição. Eles criam varas especializadas, eles criam comarcas, eles organizam a estrutura judiciária que lhe diz respeito, eles podem criar essas unidades digitais. Então, os tribunais têm competência para criar os núcleos por meio de atos administrativos, e o tribunal vai definir a competência material desses núcleos e o âmbito de jurisdição territorial, então competência material e territorial, dentro da sua competência. Isso é o que prevê a Resolução 385 e várias outras situações. Aí a gente até menciona que essa Resolução 385 ela é a base normativa para aquilo que eu estou propondo identificar como núcleo 4.0 autônomo, que é um núcleo, como o próprio nome já diz, que não está relacionado, não está vinculado à uma unidade física. É um núcleo autônomo. E, em contraposição, a gente tem a Resolução 398, que ela traz algumas hipóteses específicas, é um rol não taxativo, em que pode-se instituir núcleos 4.0, em apoio às unidades físicas. Então, aqui a gente tem uma outra espécie de núcleo, que são os núcleos de apoio, aquilo que eu estou propondo, né, essa diferenciação. Núcleo 4.0 autônomo e núcleo 4.0 de apoio. Entre outras coisas, para tratar de casos em que haja precedentes vinculantes, em que haja casos complexos, em razão da pessoa, em razão da fase processual. Então, tem algumas especificações, mas não é taxativo. O ponto é que essa resolução eu vejo como base normativa para os núcleos de apoio, e a 385 para os núcleos autônomos. E a distinção não é só terminológica, não é só uma questão de estar vinculado ou não a uma unidade física. Esse ponto, ele muda consideravelmente o regime desses núcleos. E um dado que é essencial, que a gente extrai das resoluções. Os núcleos autônomos, para se fixar a competência nesses núcleos, é necessária a anuência das partes. Então, é necessário um negócio processual. Para os núcleos de apoio, não há necessidade de anuência das partes. Isso é como se fosse uma imposição mesmo, porque ele está apoiando uma unidade física.
Então, não há... e isso a gente sai das próprias resoluções, essa diferença. E existem outras, enfim, que justificam essa distinção entre núcleos autônomos e núcleos de apoio. Dando até um pitaco, né? Embora, eu queria dar um testemunho, né, sobre isso. Nós temos na prática judiciária aqui no âmbito da 5ª Região, né, temos um núcleo de apoio, né, e faz, por exemplo, as audiências de instrução. Mas o que é que a gente tem feito? A gente não tem colocado compulsoriamente. Uhum. A gente, até para que não haja um detonar, Claro. a gente tem feito sempre negócio de processual. Uhum. Ou seja, gente, vocês querem, é interessante, acho que vale a pena, e o grande atrativo é a celeridade. Uhum. Por quê? Porque a pauta normal às vezes está marcada para 6 meses, 8 meses, e a gente consegue fazer uma audiência no louco, às vezes dentro do próprio mês. Então, de certa forma, conseguir resolver, talvez com essa promessa, foi uma forma que isso... nós fizemos para não boicotar, para não detonar, porque dentro desta coisa do desafio do novo, a gente às vezes tem pessoas que acabam conspirando quanto a algo que tem uma finalidade, um objetivo de dar celeridade à prestação justicinal, sem atropelá-la, mas simplesmente como uma nova forma de praticar velhos atos processuais, né? Sem dúvida. Assim, sempre que a gente puder incluir esse elemento democrático, Sim. fortalece, né? Essa adesão das partes, ela é sempre benéfica. Ainda mais nesse momento, como o professor bem mencionou, em que a gente está aprendendo a lidar. A gente está construindo o caminho que não existe. Caminhar se faz caminhando. Inclusive, né? Para que os jurisdicionados percebam o que significa submeter o seu processo ao núcleo 4.0. Porque uma necessidade de criar uma cultura. E essa vai ser minha pergunta final desse bloco. Na sua opinião, você é uma especialista sobre o tema, você pesquisa profundamente sobre o tema. Quais são os maiores desafios dos núcleos de justiça 4.0? Sem dúvida, a questão cultural eu vejo que é o principal desafio. É a gente disseminar um conhecimento a respeito do que significam os núcleos, disseminar o conhecimento a respeito e a segurança a respeito da atividade que eles desenvolvem. E quanto a isso até é engraçado, porque no meu escritório mesmo, quando a gente vai distribuir o processo, aparece, você quer submeter ao núcleo, aparece essa indagação. No meu escritório, o pessoal da controladoria veio perguntar, mas o que significa isso aqui? A gente vai ter que perguntar para o cliente se ele aceita, vou ter que explicar para o cliente se ele aceita submeter o processo ao núcleo, como que a gente vai fazer isso? Até mesmo a advocacia não está preparada para entender qual é o prejuízo que vai ter se aceitar. Então, na dúvida, coloca que não. Na dúvida, né, até lá no Paraná, eu tenho conversado muito com juízes, coordenadores de núcleos, justamente para fortalecer a minha pesquisa, para ver a visão do judiciário a respeito. E lá no Paraná mesmo teve uma campanha forte que o tribunal fez com a OAB para fazer cartilhas e eventos explicando. Sim. E eu tenho certeza que isso não aconteceu só no Paraná, eu cito porque eu sei que lá aconteceu, mas é uma iniciativa importante dos tribunais, esse contato com a OAB para disseminar essa cultura. Eu acho que o caminho da participação e da formação de uma cultura através da educação é talvez o caminho, às vezes, mais longo, mas mais suave para a consolidação de um caminho. Eu acho que isso é um tema realmente que tem muita gente que quer perguntar. Tem uma galera aqui que está doida para perguntar para você. Daqui a pouco a gente volta. Olá, professora Anissara, me chamo Vitória. Gostaria de saber quem pode acessar os núcleos de justiça 4.0 e se haja os postulantes das partes. Vitória, obrigada pela sua pergunta. Veja, como eu disse,
o sistema, os núcleos 4.0, eles são uma unidade judicial que tramita em ambiente exclusivamente virtual. Não há qualquer alteração com relação ao sistema tradicional no que diz respeito ao juspostulante. Essa é uma questão, Anissara, extremamente importante. Por quê? Porque a lógica de trabalhar nos núcleos de justiça 4.0 é de pensar como um revestimento ou uma forma pelo qual aquele ato processual, que seria praticado na relação jurídica material, do direito processual, de maneira tradicional, agora passa a ser no mundo virtual. E aí nós vamos ter apenas dificuldades operacionais, não é mesmo? Porque, por exemplo, na Justiça do Trabalho, de forma ilimitada, quanto a valor, nos juizados até um limite, você teria um juspostulante pessoal. Pode funcionar a justiça 4.0? Está impedido, mas o problema, como é que o indivíduo acessa? Como é que ele vai ter o token? É uma das dificuldades, eu falo isso na condição de velhinho que deixou de contar a história, testemunha da história. Eu vivi numa época em que o juspostulante pessoal na Justiça do Trabalho era extremamente comum. Mas com o advento do PJE, né? Ou seja, como hoje para fazer a postulação tem que ter o token, ficou uma situação muito excepcional do reclamante, só que ele insiste lá na distribuição, e aí vai o funcionário, coloca, aí sempre caminha para a defensoria, para núcleo de assistência de faculdade, para o sindicato da categoria, ou seja, o juspostulante pessoal de autor na Justiça do Trabalho hoje é quase inexistente, mas de real não. Por quê? Porque o pequeno empresário que está assim, ele vai para a audiência. Mas no núcleo de justiça 4.0, ou mesmo num processo híbrido, como é que ele participa? As dificuldades são, como você ressaltou muito bem no final do bloco anterior, são, às vezes, do ponto de vista operacional, da cultura. Porque as pessoas, às vezes, não têm uma cultura de acessar esses meios para ter acesso ao processo, para ter uma informação. Até a transmissão, a pandemia nos ensinou, a pandemia funcionou como uma enzima dessas formas de comunicação telepresencial, de audiência telepresencial, as audiências híbridas ou totalmente virtuais. Mas esse tema é fascinante, e você que escreve e pesquisa profundamente sobre Justiça 4.0 vai ter que enfrentar o tema do juspostulante. Sem dúvida. E, inclusive, é bom pegar esse gancho. Olha, Vitória, você está dando uma dica para o trabalho de pós-doutorado. Olha só, isso aqui é importante. Sem dúvida. E até é importante ressaltar que, entre os desafios, o acesso à justiça, sem dúvida, está. A necessidade de... A gente fala tanto em acesso à justiça, tanto nos núcleos de justiça 4.0, entre outros, né, outros institutos virem para otimizar o acesso à justiça, mas quando a gente para pensar o que está sendo efetivado, o que está sendo feito para os jurisdicionados acessarem diretamente a justiça. Exato. Nesse aspecto, a gente não está vendo evolução mesmo. Esse acesso direto, ele ainda é bastante limitado. E isso é um ponto que tem que ser desenvolvido. Eu vou aprofundar ainda mais nessa resposta. Porque sabe qual é o problema do juspostulante? E aí eu ouço um velhinho que tem idade de ser seu pai, ele contando. O juspostulante é como uma automedicação. Você está com uma tosse, você pode tomar um remédio e ficar boa. Ou você pode tomar um remédio, ter um choque anafilático, um edema de glote e morrer. Então, é preciso entender que juspostulante pessoal é como automedicação. Não se recomenda a ninguém, mas muita gente faz. Mas em alguns casos, talvez ele resolva, né? Em alguns casos, ele pode resolver. Talvez a pastilha ajudou um pouquinho. Olá, professora Anissara. Eu sou Alexandre. E eu queria saber quais são os impactos dos núcleos de justiça 4.0 para a população em geral. Na linha do que a gente vem falando, né, a gente percebe que os núcleos eles têm um potencial para implementar o acesso à justiça. Claro que há muito ainda a ser feito, há muito a se desenvolver, muito conhecimento a se produzir e a se disseminar, um tema muito novo, e que ainda não há grandes estudos a respeito, mas
de uma forma geral, os grandes beneficiados com essas transformações são, pretende-se pelo menos que sejam os jurisdicionados, né, por meio da... E, Alexandre, é muito importante perceber que a sua pergunta tem mais profundidade do que você possa imaginar, porque há, tanto no que diz respeito ao acesso à justiça, no que diz respeito ao jus postulante, a questão que a gente trabalhou na resposta anterior, mas na própria noção do acesso à justiça em geral, ainda que com um advogado. Há uma necessidade de uma construção de uma cultura de resolução dos conflitos, sem precisar ir ao fórum, mas sim acessar o computador, o tablet ou o celular. E, além disso, os núcleos, eles são iniciativas que podem ser exploradas de várias formas. Claro, é bom, eu queria ter destacado isso no começo, mas acabei não destacando, destaco agora, que, como o professor bem mencionou, esse é o meu tema de pesquisa no pós-doutorado. Então, os meus pensamentos, eles estão em constante transformação, em aprofundamento. E aquilo que eu defendi num artigo que eu publiquei lá em abril, eu já mudei de opinião em um que eu publiquei agora em novembro. Então, isso faz parte. E mudar também é algo saudável nesse processo de pesquisa. Agora, eu falo isso porque eu vejo um potencial. Fred até fala para mim, acalma, você está muito emocionada. Eu vejo um potencial muito grande para transformação mesmo do judiciário. E que não é uma transformação que vai acontecer em 2, 3 anos, é uma transformação que vai acontecer em 10 anos, que inclusive, ofertando ao judiciário, por meio dessa virtualização, dessa digitalização das serventias, uma eficiência e uma possibilidade de explorar até mesmo novas funções judiciais. Não só jurisdicionais, como eu mencionei, mas a gente pode começar a cogitar núcleos que sejam, que tenham função meramente consultiva. Núcleos que tenham, a gente pode também considerar a possibilidade de núcleos que abranjam regiões entre mais de um tribunal, para resolver casos que digam respeito a ambos. A gente pode, e aí, por meio de acordos interinstitucionais, a gente pode, então, explorar essas facilidades que a digitalização, essas facilidades que a digitalização trazem, explorar para pensar num novo formato do Poder Judiciário. Sim, eu não tenho dúvida. E isso, sem dúvida, vai repercutir em toda a população. Sim, sem dúvida. Professora Anissara, sou Carlos Roberto e gostaria de saber como posso acompanhar ou acessar serviços de um núcleo de justiça 4.0. Hoje, como a gente mencionou anteriormente, o professor também bem destacou, a gente tem algumas limitações, digamos assim, porque é um processo judicial como qualquer outro, com a diferença de que a serventia se localiza em ambiente exclusivamente digital. Então, a população em geral ainda vai ter dificuldade, porque o acesso é pelos sistemas que a gente já opera, com os quais a gente já opera, PJE, Prajude, SAGE, assim por diante. E esse acesso está restrito aos advogados. Pelo menos até hoje é assim. Esse acesso, então, ainda tem tem que haver essa intermediação pelo advogado. Carlos, a grande diferença é justamente não tem mais o processo físico. Ou seja, a gente já estava acostumado em ter o PJE, que não existe mais o projeto. Eu que sou da época dos processos, dos volumes, né, não tem mais isso. A questão aqui é que, além de não ter mais o processo físico como era no PJE, não tem mais a secretaria do ponto de vista de um espaço físico, de um locus para poder acompanhar. É tudo virtual. E aí a gente tem que incorporar junto com essas ideias uma maior... Falando em acesso do advogado ao núcleo, né? O advogado vai poder acessar por meio do balcão virtual, que é outra iniciativa do Justiça 4.0, vai fazer audiências por meio de videoconferência, vai fazer despachos com os julgadores também, que são coisas que a gente já também está, com as quais a gente já está adaptado também, habituado. Só que agora eu não vou mais ter outra opção, eu só vou conseguir acessar a serventia por meio do balcão virtual, eu só vou conseguir contato com os juízes desembargadores
por meio de uma... A compreensão, Carlos, é muito fácil de você imaginar que nós estamos aqui diante, entre aspas, de uma revolução tecnológica. Ou seja, qual é a ideia? O modelo que se imaginava de atuação do advogado vai mudar, ou já mudou, né? E se você compara o advogado de 40 anos, de 50 anos, né, quando eu nasci, né, para o advogado de hoje, ou para o advogado de daqui a 10 anos, o mundo mudou totalmente. E aí, professor, é bom também chamar a atenção que a gente precisa de um novo perfil de profissional do direito. Sim. A gente precisa e isso até é um dos grandes desafios do núcleo. Sim. Porque o sistema tradicional de designação de juízes para atuar nos núcleos, ele não vai funcionar. A gente vai ter que ter uma maior flexibilização, uma maior adaptabilidade para possibilitar que sejam administradores desses núcleos, especialmente quando lidem com casos repetitivos, com um perfil de julgador, de juiz, que seja também um perfil administrador, que está tem que administrar casos complexos e casos repetitivos, volume, né, massa. Isso também é importante. Não, o modelo tradicional de designação não vai funcionar com esse sistema, com essa tecnologia toda com essa disrupção que os núcleos envolvem. Perfeito. E isso também é outro desafio dos núcleos, porque envolve, e que tem a ver com esse repensar, né, com essa mudança cultural, porque envolve uma transformação do nosso estudo tradicional sobre sistema de competências. Sim. Quando eu falo em competência atribuída por ato A administrativo lógica de tribunal, competência territorial vai ter que ser mudada totalmente. competência territorial, quando eu possibilito que haja um órgão julgador que incorpore mais no tribunal, e por que não? Qual garantia fundamental estaria sendo violada se nós pensássemos num núcleo que abrangesse mais um tribunal, a partir de um acordo de cooperação entre eles? As repercussões são infinitas. Por que um juiz da Bahia não poderia julgar um caso de São Paulo, do Rio Grande ou do Paraná, ou um juiz de Brasília julgar isso? Por quê? Porque era um mundo virtual. Ou seja, então imagina, eu tenho o meu tribunal, precisamos que realize um núcleo, vai ser um apoio, só uma instrução. Por que um juiz de um tribunal, talvez menor, com menos movimento, não possa fazer isso e adiantar isso, ainda que ele julgue ou não, ou ele mande para eu julgar? Tudo pode ser repensado e redimensionado. E isso já está acontecendo. Os casos que agora, com um exemplo, né, bem característico, no Rio Grande do Sul, com essa tragédia recente, o CNJ recomendou e os tribunais já estão fazendo acordos com outros tribunais. Pelo que eu fiquei sabendo, o Tribunal do Rio de Janeiro já fez, mas outros tribunais estavam em vias para oferecer essa cooperação, no sentido de que juízes de outros tribunais que tenham condições, eles vão ajudar nesse núcleo que vai tratar das ações advindas exclusivamente dessa tragédia que aconteceu recentemente. E aí, claro que também critérios, também uma dogmática a esse respeito vai ter que ser construída. Por exemplo, eu não vou poder, professor como juiz, né? Eu não vou falar porque eu não sou juiz, mas professor como juiz, não teria como oferecer esse apoio para outra serventia se a sua própria serventia estivesse recebendo apoio. Exato. Não faz sentido. Então, algumas coisas são lógicas, mas também a gente tem que pensar em como que isso vai acontecer. Mas é uma possibilidade que está aí, ela já está acontecendo e muitas vezes ninguém tá por dentro disso, né? Tá vendo, Carlos, a profundidade da sua pergunta? Vamos para outra pergunta. Prezada professora Nissara, meu nome é Beatriz e eu gostaria de saber se o processo penal é compatível com a proposta dos núcleos de justiça 4.0. A pergunta é fundamental. Na verdade, todas as atividades jurisdicionais que forem compatíveis com essa digitalização, elas podem sim, elas são compatíveis com os núcleos. Inclusive, já há núcleos em matéria penal, núcleos 4.0 em matéria penal,
especialmente com relação a infrações de menor potencial ofensivo. Hoje é uma questão também desse aprendizado, né? Aprendizado para ver o que vai cultura, funcionar, para ver o que vai exatamente. funcionar, e claro que o respeito às garantias que não pode faltar. Esse é um bom tema para você pesquisar, sabe? Núcleos de Justiça 4.0 em matéria penal. Olá, professora Anissara. Eu me chamo Gabriel. Gostaria de saber quais são os principais referenciais teóricos para o estudo e aprofundamento sobre os núcleos de justiça 4.0. Muito bem, Gabriel. Obrigada pela pergunta. O que eu tenho para dizer assim hoje, especificamente sobre núcleos 4.0, a gente não tem uma ampla produção doutrinária. A gente é um tema recente. Eu sou muito feliz por pesquisar esse tema, é um tema muito pulsante, né? E assim, sobre os núcleos especificamente, a gente não tem uma ampla produção, mas a gente tem em temas correlatos. Primeiro, a gente tem, para falar sobre núcleos, a gente precisa falar sobre inovação no Poder Judiciário, sobre tecnologia, que também falar em inovação e tecnologia não é algo tão recente. Já tem décadas de produção a respeito. E para citar um professor, um referencial, o professor Dierle Nunes, tecnologia no âmbito do judiciário, sem dúvida. E outro tema já que gravamos episódio papeando com ele, já gravamos sobre processo judiciário eletrônico com o Cláudio Brandão do TST. Há muita gente produzindo sobre isso. Sim, então isso é fundamental. E outro tema que é correlato é justiça multiportas. Sim. E aí, o professor Fred e o professor Leandro Fernandes têm um livro excelente a respeito, sem dúvida. O Leandro foi meu orientando em co-orientação com o Fred, sim. Exatamente. Então, esse livro também é fundamental para quem for... E uma outra referência que eu já mencionei também é o professor Paulo Modesto, para a gente falar sobre experimentação na administração judiciária, porque, como eu disse, os núcleos, eles são uma forma de experimentação. Perfeito. Querida Anissara, que prazer te receber na minha casa. Que prazer gravar um episódio do Papeando com Pamplona. Eu acho que o Fred está certo em dizer que você é uma empolgada sobre o tema. Às vezes ele quer lhe frear, eu não quero frear ninguém, não. Eu acho que a gente tem um tema que é um prato cheio para a reflexão, um prato cheio para a juventude, um prato cheio para aqueles que querem reconstruir esse caminho, talvez com o uso da tecnologia, para no final simplesmente entregar a prestação jurisdicional como deve ser entregue. E que prazer bater papo nessa tarde, quase noite. E me dê a honra, por gentileza, também do papeando com um brinde com a indefectível caneca do papel. Viva! E meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando mais um episódio do Papeando com Pamplona. Confira os bastidores lá no Instagram, perfil Papeando com Pamplona. Confira os episódios anteriores lá no canal Papeando com Pamplona no YouTube. Veja, curta, comenta, compartilhe e nos ajude a disseminar o pensamento jurídico. Até a próxima, sempre com profundidade e leveza. E um toque de poesia. Núcleos de Justiça 4.0. Na busca por avanço, um novo despertar. Tecnologia e justiça se encontram no ar. Nasce um núcleo moderno e eficaz para enfrentar os desafios processuais. Robustas engrenagens de técnica e razão derrubam barreiras da burocracia em vão. Com cliques e dados, acessos se abrem e a jurisdição ganha nova imagem. Na tela, o olhar de quem busca a paz, o direito acolhido que nunca se desfaz. Distâncias se encurtam, fronteiras somem e o computador é o aliado do homem. Acessível e humano, mesmo virtual, os núcleos são pontes para o consensual, de pequenos e grandes, o distante e o aqui. Um novo caminho que todos podem seguir. Justiça que avança, que vê e que escuta. A era do 4.0 é a mão que não foge à luta.
Por trás do algoritmo, a mão solidária constrói solução na teia diária. Núcleos brilhando como faróis na neblina, resolvendo problemas com firme disciplina. Um futuro presente, um sonho real. Justiça 4.0, digital e ideal. Até a próxima.